Olá, eu sou Flávia Urbano e está no ao Comitê de Imprensa. No nosso programa de hoje nós vamos conversar a respeito da adoção. Vamos conversar com o juiz José Dantas, que há 20 anos atua na área da infância e juventude. Participa do programa também a jornalista Gisele Holanda. Com eles nós vamos conversar aqui num bate-papo bem esclarecedor a respeito dos mitos e verdades que envolvem a adoção. Também sobre as mudanças na legislação que ocorreram a partir de 2009 e sobre a primeira semana estadual da adoção. Dr. José Dantas vai nos explicar sobre a programação e o objetivo dessa semana. Seja bem-vindo, Dr. José Dantas, ao nosso programa. Eu que agradeço o convite e sempre discutindo temas nobres e importantes, não só para todos nós que trabalhamos na área, mas também para a sociedade. Com certeza. Bem-vinda, Gisele, ao nosso programa. Obrigada, Flávia. Dr. José Dantas, vamos começar falando a respeito da primeira semana de adoção. Eu, para quem não sabe, tenho um filho adotivo, o Matheus está com 7 anos, e é perceptível como existe, apesar de se falar mais abertamente sobre o tema, de a imprensa recorrentemente tratar sobre o assunto, mas ainda existe muita desinformação a respeito de como se dá o processo de adoção. No Brasil, até 2009, se tinha a questão da adoção à brasileira. Então, qual o propósito da primeira semana, não é, para discutir esse assunto? Bom, a primeira semana estadual da adoção, que nós chamamos de primeira semana estadual da adoção, tema adoção legal, um ato de amor. Por que legal? Porque é uma coisa boa, né? E por que legal? Porque precisa, naturalmente, da intervenção do poder público, especialmente do poder judiciário. Sim. Toda adoção hoje ela é judicial, ela não pode ser extrajudicial, não é uma adoção que a pessoa recebe uma criança e passa a criá-la de uma forma informal. Consentida, como se direta, diz, né? consentida, intuito persona, aquela que as pessoas espontaneamente entregam às crianças. Há uma necessidade de uma intervenção do poder público para dar segurança a essa adoção. Então, existem tabus, mitos, como você acabou de formar. Então, essa primeira semana da adoção, ela tem esse objetivo também, de criar conscientização, esclarecer as situações, quebrar os tabus que existem ainda hoje em relação à adoção. Então, é uma semana na qual procura conscientizar não só a sociedade de uma forma geral, mas conscientizar também todos aqueles, nós chamamos atores hoje, que trabalham no sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, como conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, secretários municipais de assistência social, os próprios juízes, promotores, defensores públicos. Então, essa semana tem também esse objetivo de criar uma consciência nova, quebrar tabus e criar uma espécie de cultura voltada para a adoção, para dizer que a adoção é uma coisa boa, nobre, e que não há nada de difícil ou complexo na adoção. Complexo no sentido de você decidir adotar, procurar a adoção e concretizar aquele seu sonho, que é primeiro de dar uma família a uma criança e depois o sonho que toda mãe tem e todo pai tem de ser pai e de ser mãe. Então é uma semana que procura ser não completa, mas trazer momentos de reflexão, momentos bons para que as pessoas possam, sem subterfúgios, discutir o tema de uma forma mais transparente possível. Bom, e quem pode participar? Vai ser aberta ao público em geral essa semana? A semana será aberta ao público, tanto que no site hoje do Projeto Acalanto, que é um parceiro desse trabalho, o Projeto Acalanto criou um link no qual qualquer pessoa como do povo possa se inscrever. Portanto, é aberta ao público. Agora, nós iremos fazer convites especiais para aquelas pessoas que trabalham na rede de proteção, para que essas pessoas possam entender, e também os órgãos, como se processa a adoção. E aí nós iremos chamar, além do povo, da sociedade em geral, da comunidade, nós vamos também convidar juízes, promotores, defensores públicos, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, secretários municipais que trabalham na área, para que essas pessoas possam também participar e ali tirar uma espécie de carta de Natal ou carta do Estado do Rio Grande do Norte em relação à adoção. Doutor José Dantas, para quem está nos assistindo, qual o site para que a pessoa possa fazer a inscrição, quem está interessado em participar? É o Projeto Acalanto, .com.br. E lá a pessoa tem um link dentro do próprio site que
encaminha naturalmente você para o site e lá diz passo a passo como é que você deve fazer a sua inscrição. E nós vamos divulgar isso, nós vamos espalhar cartazes, folders e ao mesmo tempo comunicações oficiais informando o site para que as pessoas possam de fato fazer a sua inscrição e participar. Pode falar, Gisele. E a programação, o que é que está previsto aí durante todos esses dias que vai acontecer o evento? Bom, nós temos vários eventos importantes durante essa semana. Nós teremos palestras com vários especialistas da área, como por exemplo o Casal Scretini, que são psicólogos aqui de Pernambuco, que têm livros escritos na área e vão falar sobre esse tema. E ao mesmo tempo trocar experiências e tirar muitas dúvidas. Nós teremos palestras de outros especialistas na área jurídica, como por exemplo o desembargador Luiz Carlos, que também vem de Pernambuco, e tem livros escritos nessa área. Eu também irei ministrar algumas palestras, tem outros participantes, promotores, também outros juízes. E lá nós vamos falar sobre o direito fundamental que toda criança tem de ter uma família. Isso é um aspecto bem importante durante a semana, porque às vezes as pessoas confundem muito, e eu digo isso com todo respeito a quem quer adotar, porque a adoção faz com que o juiz e a equipe técnica lidem com vários problemas. Lidar com o problema da angústia, por exemplo, lidar com a angústia de quem quer adotar, de uma mãe que não pode gerar um filho e que quer adotar, é uma angústia. Por outro lado, nós lidamos também muitas vezes com o sentimento de culpa da mãe, que muitas vezes por falta de condições entrega o filho para adoção. E no terceiro tripé nós temos a própria criança, que quer uma família para ser criada e educada no seio de um ambiente familiar adequado. Então, são várias vertentes que nós temos que observar. Por isso que as palestras, elas são na área de psicologia, assistência social, jurídica, também troca de experiências. Então, haverá palestras, seminários, trocas de experiências. E tem um fato importante que eu quero trazer aqui agora, que me chamou a atenção e foi incluído nessa semana, porque era um sonho antigo nosso, que é de reunir, nesse período, todas as famílias adotivas do estado do Rio Grande do Norte. Então, todos serão convidados, contactados, aqueles que nós temos endereços ainda, para que eles participem de um momento, né, de encontro e troca de experiência. Eu acho que isso aí será um dos pontos bastante importantes e altos desse período da Semana Estadual da Adoção. É muito importante essa questão da informação e da experiência de nós que temos filhos adotivos e que passamos pelo processo legal de se inscrever na vara da infância, de aguardar e de depois de contar para as pessoas como é esse convívio em casa, porque vamos conversar um pouquinho sobre a questão da adoção tardia. No ato de inscrição para se cadastrar e entrar na lista de aptos à adoção, além da documentação, a gente tem que preencher um formulário e lá nesse formulário você pode ou não incluir as características da criança. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor a respeito disso. Há pessoas, eu ouvi o senhor comentando já sobre isso, há pessoas que colocam inclusive a observação de que gostariam de que a criança tivesse características físicas da família. E aí antes de o senhor responder, eu já digo, quando você gera uma vida, que garantia você vai ter que seu filho vai parecer com você ou com o pai? É verdade. É porque nós perguntamos, nós juízes da infância e juventude, trabalhamos com a equipe técnica também, perguntamos qual é, primeiro, a motivação que leva a pessoa a adotar, né? Deve existir uma motivação. Sim. Qual é o objetivo de você adotar uma criança? Então a pessoa vai explicar, né, na hora do cadastro, qual é a motivação, o motivo maior da adoção. Quer dar uma família para uma criança que não tem? Você não pode gerar filhos, você quer ser solidário. Por quê? Qual é o motivo que você tem para adotar? Então essa é a primeira pergunta. A outra pergunta que nós fazemos é, qual é o perfil da criança que você quer adotar? Sim. E aí entra um pouco ainda de preconceito por parte de quem quer adotar, com todo respeito. As pessoas sempre dizem, informam, que querem adotar uma criança recém-nascida, do sexo feminino, e eu costumo perguntar assim, mas por que do sexo feminino? Não é porque as mulheres dão menos trabalho, você tem certeza disso? Né? Então, recém-nascidas do sexo feminino e que sejam de cor branca. E tem alguns que chegam ao ponto de dizer que gostaria de receber uma criança que se parecesse com os pais adotivos e com toda a família.
Quer dizer, na hora que alguém indica um perfil desse, termina dificultando a adoção. É igual um filtro. Quanto mais você coloca características, quanto mais você vai restringindo a possibilidade de você encontrar a justiça encontrar essa criança que se encaixe no perfil. Com esse perfil. Então, essa pessoa que indica um perfil de uma criança que todos querem e dificilmente aparece, então dificulta a adoção. Diferente daquele que vai adotar, e quando nós perguntamos qual é o perfil da criança que você quer, ele diz, não, eu quero uma criança de até 7 anos, por exemplo, ou até 10 anos, ou independe da idade, independentemente da cor, e que se vier com algum problema de saúde, não tem problema, nós aceitamos. Não há restrição. Então aumenta o leque e aumenta a probabilidade dessa pessoa adotar com muito mais celeridade do que aquela que escolhe muito. É tanto que hoje nós temos no nosso cadastro no estado do Rio Grande do Norte, 37 crianças e adolescentes aptos à adoção. Quando eu digo apto, é dizer que estão prontas para adoção. Que já houve, já houve a resolução do processo de destituição do poder familiar, exatamente, ou então que a própria mãe entregou para adoção. Então é uma criança que está pronta, apta. Não vou usar o termo disponível, mas que está apta à adoção. E nós temos no cadastro 244 pretendentes. E alguém questiona, por que vocês têm 244 pretendentes e essas crianças e 37 crianças que estão acolhidas em uma instituição e elas não são adotadas? Exatamente por isso, porque o perfil das crianças que foram indicadas por esses pretendentes fogem daquele perfil desejado por eles. E ainda é um percentual elevado, eu me lembro que era em torno de 90%, é isso ainda os casais ou as pessoas que se inscrevem para adoção, é menina, recém-nascida e branca, ainda é... Né? De tanta conscientização que nós fazemos, de encontros, seminários, jornadas, um trabalho de conscientização social, esse número até que melhorou. Hoje gira em torno de 70% esse percentual, mas é muito alto ainda. Nós queremos baixar esse índice para dizer, olha, se você quer adotar, significa dizer que você quer dar a uma criança uma família. Então, para você dar uma família a uma criança, você não pode estar fazendo exigências, né? Que uma criança se adeque ao seu perfil. Você tem que se adequar ao perfil da criança e não o contrário. Então, na hora que isso ocorrer, naturalmente, e eu acredito que esse índice vai reduzir e nós tenhamos aí crianças adotadas com muito mais rapidez e que elas saiam das instituições antes do tempo previsto. Porque uma criança não pode passar mais do que 2 anos, por exemplo, na instituição. 1 ano dentro de uma instituição é muito tempo para uma criança. Como é que está a situação dessas instituições aqui no estado? Olha, nenhuma instituição, por melhor que ela seja, ela é boa. Especialmente as instituições de acolhimento mantidas pelo poder público, elas sofrem deficiência, como todo órgão público sofre. Carência de material, carência de pessoal, o que significa dizer que aquele ambiente nunca será propício e adequado para criar uma criança. Então, as instituições ainda deixam muito a desejar, mas mesmo assim, mesmo que elas sejam boas, e há muita boa vontade por parte de muitos que trabalham ali, ela não é adequada. Mas não substitui o lar, nunca vai substituir. Em hipótese alguma, até porque o atendimento é coletivo, é comunitário. Eu costumo dizer, eu já cheguei a ver isso dentro de uma instituição, na Casa Menino Jesus, por exemplo, que hoje está sendo repassada para o município, às 18 horas, eu costumo dizer isso em sala de aula muitas vezes, as crianças são solidárias entre si. Às 18 horas, quando chega a hora, por exemplo, da janta, que elas vão tomar o mingau, a comida, aí uma chora. Quando uma chora, 2 choram. Aí quando 2 choram, 3 choram. De repente estão todas chorando, né? Elas são solidárias no choro. No choro. E aí só tem, às vezes, um educador, uma pessoa para cuidar de todas aquelas crianças. Então, por melhor que ela seja, por mais boa vontade que tenha, o servidor, é impossível torná-la adequadas, essas instituições. Agora, elas ainda fazem um papel fundamental nesse processo de dar retaguarda ao sistema de garantia
primeiro para que nós tenhamos para onde encaminhar as crianças enquanto elas não são adotadas. Em relação às não governamentais, como é que está essa situação também? Existe uma parceria, existe um apoio? Doutor José Dantas, eu vou só pedir a compreensão de vocês. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta o senhor responde a pergunta de Gisele, tudo bem? Nós voltamos já já com o Comitê de Imprensa. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, hoje conversando a respeito de adoção, com a participação do juiz José Dantas e também da jornalista Gisele Holanda. Gisele, por favor, retome sua pergunta feita no bloco anterior. Certo. Em relação àquelas instituições não governamentais, né, como é que está essa situação? Existe uma parceria, né, com o Estado? Há uma fiscalização do Poder Judiciário nelas? As instituições não governamentais podem existir e é salutar que tenham. E nós temos algumas que funcionam bem, como por exemplo as aldeias SOS Infantis do Brasil, que já tem uma história de vida dentro do próprio país e vem dando a resposta necessária. Agora tem outras que às vezes funcionam não ao arrepio da lei, mas funcionam de forma informal, que traz problemas sérios, porque elas não estão regularizadas, não têm um acompanhamento, sequer chegam ao conhecimento do Judiciário ou do Ministério Público, ou dos próprios conselhos tutelares, e elas terminam funcionando de qualquer forma e isso compromete o atendimento. Para que qualquer instituição possa funcionar de fato, ela deve primeiro ser registrada, cadastrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por que isso? Porque antes de ser registrada, ela passa por um crivo, por uma fiscalização, para saber se ela está funcionando bem, se tem, por exemplo, um estatuto, quem é o responsável, quem é que fica com as crianças, por exemplo, à noite? Quem é que vai cuidar de uma criança no caso de emergência, levando-a para o hospital, um atendimento de urgência? Então, uma instituição profissional ela tem que ter condições mínimas de funcionamento. E hoje nós temos algumas como as aldeias. Outras já existiram, foram fechadas, nós inclusive fechamos, nós chegamos a fechar em Natal umas 3 instituições que trabalhavam com crianças, por falta de condições mínimas. Mas nós sabemos que tem algumas que funcionam ainda fora da comarca de Natal. Quando elas são regularizadas, elas funcionam bem e são necessárias. Agora, elas têm que ter uma estrutura mínima, não só no aspecto material e humano, mas também judicial, regularizada para que possa haver uma fiscalização e até se possa ajudar essas instituições. Ninguém tem o objetivo de prejudicá-las, de excluí-las. Pelo contrário, a ideia é sempre ajudar. Agora, as pessoas elas têm que ter condições básicas de funcionamento, pensando especialmente nas crianças que elas irão atender. E estarem integradas na rede, porque afinal de contas o objetivo é que as crianças sejam bem atendidas, seja para o caso de retornar à sua família biológica ou para ficarem aptas à adoção, mas precisa estar integrada, como o senhor falou no primeiro bloco, com os conselhos tutelares, com o Ministério Público, com o Judiciário. É verdade, e tem mais. Quando uma criança chega a uma instituição, tem que haver vários procedimentos. Por exemplo, chega uma criança hoje no acolhimento, numa instituição de acolhimento, que são os antigos abrigos. Então, essa instituição tem que ter, no mínimo, uma equipe técnica para iniciar de imediato o desligamento da criança da instituição, porque ali não é o lugar dela. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo da equipe técnica ao receber a criança é descobrir a origem dela, quem são os pais, quem é o pai, quem é a mãe, quem é a família extensa, os avós, os primos, quem é aquela criança, com o objetivo primeiro de se manter e restaurar o vínculo com a família biológica. Esse é o primeiro passo. Por isso que tem que ter alguém especializado para isso. Não sendo possível a criança voltar para a família natural biológica, aí essa equipe que deverá existir na casa deverá procurar uma família extensa, que são os parentes próximos que mantenham vínculos de afetividade, principalmente afetividade e afinidade com aquela criança. Não sendo possível nem manter com a família natural, nem com a família extensa, aí a equipe deve comunicar ao Poder Judiciário para que nós busquemos, dentro do cadastro, uma família substituta, quer seja mediante guarda, tutela ou adoção. Geralmente é adoção. E aí nós vamos buscar, dentro do nosso cadastro, um pretendente ou alguém cadastrado que queira adotar aquela criança. Então são passos que devem ser feitos.
inclusive esgotando todas as possibilidades dessa criança sair da instituição. Se não for possível a família natural, família extensa, nem uma família substituta brasileira, nós temos ainda uma alternativa também nobre, que é a adoção internacional. E aí nós, de vez em quando, nós temos uma média, que é pequena ainda, mas no Rio Grande do Norte, de uma adoção internacional por ano. Já houve um período que era 3, 4, mas agora, com a crise na Europa principalmente, houve uma redução também das adoções no Brasil. Mas é uma alternativa. Eu digo isso porque também eu sou juiz que julga a adoção internacional do Estado do Rio Grande do Norte e participa em Brasília de uma autoridade central, junto com a Polícia Federal, com o Ministério das Relações Exteriores. Então, existem vários meios para que a gente possa buscar a preservação ou restabelecimento desse direito fundamental da criança, que é o direito de ser criado e educado dentro de uma família. Doutor José Dantas, vamos falar um pouquinho agora a respeito da legislação, das mudanças que ocorreram na legislação que rege a adoção em 2009. O que o senhor considera que foi o principal avanço? Quais foram essas mudanças para em seguida nós entrarmos propriamente em como se dá o processo de adoção? Porque talvez alguém que esteja refletindo sobre a possibilidade de adotar uma criança e que não saiba como é que esse processo se dá. Bom, a mudança principal que veio com a lei de 2009, que nós chamamos de lei de adoção, que na verdade, com todo respeito também ao legislador, de adoção tem muito pouco, o que essa lei quis preservar foi, primeiro, a manutenção de vínculo com a família natural. Essa lei quis fortalecer a família biológica, determinando ao juiz e ao sistema que esgotasse todos os meios, lógico, céleres e rápidos, de manter essa criança no seio da própria família biológica. Então, esse foi o primeiro princípio que a lei trouxe. O outro foi que qualquer pretendente que, de fato, queira adotar, o primeiro passo é fazer o seu cadastro na Vara da Infância e Juventude, procurar o juiz da comarca, onde tem Justiça da Infância, mesmo que não tenha qualquer juiz de direito, e ali possa fazer o seu cadastro. Então, fortaleceu a família natural e fortaleceu o cadastro, não com o objetivo de impedir a adoção, mas para que houvesse um fluxo natural e que fosse observado esse fluxo para se evitar procedimentos mal feitos que gerassem no futuro, por exemplo, um segundo abandono da criança. Então, o objetivo foi esse. Então, mais um empecilho maior, não é bem empecilho, mas um ponto que merece reflexão, foi a obrigatoriedade do cadastro. Porque tem pessoas que estão no cadastro e vão se cadastrar e não conseguem adotar uma criança de imediato. Por quê? Porque muitas vezes ainda nós temos enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, médicos, dentro dos hospitais, dos postos de saúde, ainda intermediando adoções. Então, muitas vezes o casal ou o pretendente solteiro se cadastra, fica aguardando a criança, mas a criança não aparece. Por que não aparece? Primeiro porque ele indicou um perfil bem restritivo, e depois porque ainda hoje tem muitas pessoas, técnicos, intermediando a adoção. Então, antes que essa criança chegue para o judiciário, para que o pretendente cadastrado possa adotar, alguém já entregou essa adoção a essa pessoa. E aí cria um outro problema, porque com essa lei diz que, como a adoção tem que ser pelo cadastro, você não pode ir diretamente ao juiz e adotar a criança. Sem estar cadastrado e mesmo porque, só para quem está em casa entender como é que funciona o fluxo da adoção. Não é a família ou a pessoa que está pretendendo adotar que diz qual é a criança e chega à justiça com a criança que ela quer adotar. É o contrário. É o contrário. A justiça é quem entra em contato e diz, pai ou mãe, tem uma criança cujo perfil que mais se aproxima é o seu. Você quer ir lá visitar e é assim que acontece. Que funciona. Então as pessoas ficam com essa criança muitas vezes, porque ela ia abrir uma exceção. Crianças com mais de 3 anos, aí pode ser adotada sem que o pretendente entre no cadastro. Então as pessoas ficam, por exemplo, com a criança 1 ano, 2 anos. Até 3 anos. Até 3 anos para poder regularizar a situação. Isso é ruim, porque a criança às vezes nem existe civilmente, sequer tem um registro de nascimento. E aquela criança não pode entrar, por exemplo, num programa público de benefício às famílias, às crianças, porque ela não existe. Civilmente não há um registro. Então criou esse problema, tanto que os tribunais hoje, eles estão relativizando a adoção pelo cadastro.
que é um fato complexo, que foge um pouco do espírito da lei, e aí nós temos que dar uma parada. Ou nós fortalecemos o cadastro, ou fortalecemos o vínculo afetivo que foi criado, independentemente da idade, para evitar esse problema que está ocorrendo hoje. E muitas vezes, por exemplo, alguém sabe que o juiz de Natal, ele é rigoroso em observar o cadastro, então eles fogem para o interior, por exemplo, para outro estado, porque lá tem um juiz mais flexível. E isso está gerando decisões diferentes, e ainda nós estamos num processo de absorção dessa nova legislação. É um aspecto ainda que hoje não é pacífico e gera controvérsias e conflitos. Bom, puxando um pouco para o lado do tabu, dos tabus em relação à adoção, ainda são muitos hoje em relação à composição de uma própria família, né, de até pessoas não concordarem com a adoção homoafetiva, de pais solteiros, né? Existe ainda esse tabu? Existe. Existe não só por parte da sociedade, mas existe por parte da própria magistratura. Há juízes conservadores que não aceitam, e eu fui um deles que durante um certo tempo não aceitava. No entanto, na hora que você vê uma criança numa instituição esperando a família, você vê duas pessoas que vivem juntas, homoafetivas, querendo adotar uma criança, e aí você tem essa situação na sua frente, e aí você começa a analisar o que é melhor para a criança. É ficar numa instituição para o resto da vida, ou essa criança ir para uma família homoafetiva, que nós chamamos de novos arranjos familiares, que os tribunais já aceitam e já definiram como se fosse algo, como sendo uma instituição legitimada, legal. Então não tem por que você negar. E a experiência hoje tem mostrado, diante de vários casos no Brasil inteiro, inclusive no Rio Grande do Norte, que são adoções que dão certo, né? Então hoje eu defendo essa adoção, entendo que é um direito da criança de estar dentro de uma família, independentemente da sua constituição. Não significa dizer que uma família homoafetiva não será uma família boa. Como ninguém pode garantir também que uma família heterossexual seja boa também. Então o estudo é que vai dizer isso, eles deverão se submeter naturalmente ao mesmo processo dos demais, e aí em cada caso concreto você vai dizer se aquele caso, aquela criança deve ser adotada por eles ou não. Mas hoje há uma proteção dos tribunais, e é um fato que não é tão difícil quanto antes. Hoje é muito mais fácil de se discutir e de se abrir espaços para que uma criança ou um adolescente tenha uma família. Doutor José Dantas, eu gostaria de agradecer a sua presença e gostaria que o senhor fizesse novamente o convite a quem desejar participar da primeira Semana Estadual de Adoção. Bom, convidar a todos, aberto ao público para a primeira Semana Estadual da Adoção, cujo tema é Adoção Legal, um ato de amor, né? E basta se cadastrar no site do Projeto Acalanto, e lá tem passo a passo como a pessoa deve se inscrever, inclusive dizendo quais são as palestras ou o momento que você quer participar. Você pode escolher, se você não quiser participar da semana inteira, você escolhe o tema e lá se cadastra. Terá certificados, inclusive para estudantes de psicologia, direito e serviço social. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a você, Gisele. Obrigada, Flávia. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Se você reflete e pensa em adotar, procure informações à Vara da Infância aqui de Natal ou à Comarca do Interior. Com certeza vai ter um profissional para lhe esclarecer sobre o funcionamento, sobre a tramitação desse processo. Muito obrigada por sua audiência e até o próximo Comitê de Imprensa. TV Câmara, a TV do povo de Natal.